noite a todos e a todas, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero já agradecer o convite, né? Estou muito à vontade no meio de vocês, eu sou grato por isso, por saber que existem pessoas que querem viver o Evangelho. Mas eu tenho algo que me incomoda muito. E eu quero compartilhar com vocês, porque a maioria, eu pude perceber que a maioria são jovens aqui. Então, temos uma preocupação para o futuro. E o que me preocupa é o messianismo tecnológico e a transhumanidade. O que significa tudo isso? O corintiano, ele não vai saber o que é. Então eu preciso explicar um pouco. O messianismo tecnológico é essa situação que nós estamos vivendo hoje para o futuro, que vai piorar a situação mundial do mundo, que é a quarta revolução tecnológica ou industrial, que começa com a artificialidade dos órgãos e que a tecnologia ela está tomando conta das empresas. Para você ter uma ideia, não sei quantos acompanham, mas houve um congresso da quarta revolução industrial em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, para discutir projetos para 2030, onde toda a produção para a América Latina, a proposta para a América Latina é que em 2030, isso significa 13 anos, que não haverá mais mão de obra nas produções, ou seja, a massa populacional das empresas trabalham nas linhas de produção. E como a tecnologia vai substituir o homem. E isso me traz uma preocupação, mas ao mesmo tempo me traz uma esperança. Primeira preocupação é porque nós já somos 2,5 bilhões de pessoas que passam fome no mundo. E nós produzimos aproximadamente, o mundo produz aproximadamente alimentação para 12 bilhões de pessoas comerem. Porém, existem ainda 2,5 bilhões que não comem. Existem 1,8 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. Existem, cada 3 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Então, se em 2030, e na verdade, se você for ver outra pesquisa, diz que a riqueza do mundo está na mão de 87 pessoas mais ricas do mundo. Ou seja, 3,5 bilhões de pessoas, somando os seus salários, dá a riqueza que 87 pessoas têm no mundo. Isso significa o quê? Acúmulo de riqueza, pobreza em massa. Então, se 3,5 bilhões de pessoas precisam trabalhar para dar o salário de 87 pessoas mais ricas, quando nós chegarmos em 2030, nós não seremos mais 3,5 bilhões de pessoas pobres no mundo. Esse mundo em 2030, haverá 10 bilhões de pessoas nessa terra, porque nós já estamos chegando a 8 bilhões. Então, 2030, guarda essa data. 2030 seremos 10 bilhões de pessoas.
e 6 bilhões de pessoas serão miseráveis nessa terra. Então, como o ser humano, com esse messianismo tecnológico, ou a mão de obra humana, está sendo obsoleta, nós também estamos passando pela relação que está se tornando obsoleta. As relações humanas se tornam obsoletas. E o mundo vem treinando você, e a mim também, todos nós, para eliminar as relações. Por quê? Porque nós usamos as redes sociais, nós usamos a internet, e nós não nos damos conta que nós trazemos pessoas que estão longe para perto, e pessoas que estão perto nós descartamos, porque é isso que acontece com o WhatsApp, com o Facebook. Mas o Facebook é pior ainda, porque nós podemos ter uma segunda vida no Facebook. Eu posso ser uma outra pessoa no Facebook, eu não preciso ser eu mesmo. Então, tudo isso tem sido planejado para que você não se relacione mais. Uma outra coisa que a gente nota muito claro nisso é que as pregações hoje já não têm mais atrativo publicamente, a não ser pela internet. Então, nós podemos ir no nosso box ou no nosso supermercado e escolher a pregação que nós queremos ouvir com a pessoa que nós queremos ouvir. Então você escolhe o que Deus tem que falar com você. Ai, meu Deus. Então, e aí o que queremos ouvir é só que Deus nos ama e que Deus vai nos abençoar. Isso resume a qualquer outra pregação que nós podemos ouvir. Então, essa é uma preocupação. Por quê? Porque a palavra que foi muito dita nesse dia, que eu acredito que todos estão com um certo odor, porque não tomaram banho também, e aí você tem que me aguentar e me amar mesmo fedido, amor. Tudo se resume no amor. Mas se nós formos olhar, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Então é isso que o messianismo tecnológico tem ou está trazendo para nós. O amor de muitos vão se esfriar. Então eu não quero ser profeta do caos, mas eu gostaria que você que é jovem, eu daqui 13 anos já estou morto, então vai sobrar para você, né? Então você tem que estudar, você tem que entender, mas nós temos que começar a usar esse messianismo tecnológico em prol do ser humano e não eliminando o ser humano como as indústrias farão daqui a alguns anos. Então nós precisamos começar a mobilizar a Igreja de Jesus, a usar da maneira para trazer pessoas para dentro do amor de Jesus. Então, como o meu tema é o Evangelho para todo o homem, ou todos os homens, eu queria ler um texto com você, que para mim, o Evangelho é amar você como Ele me amou. Isso é Evangelho. Então, partindo de Lucas, eu quero pensar com vocês, Lucas 10, 25, como nós temos que falar para
para todos os homens, nós precisamos entender, em primeiro lugar, eu quero acrescentar o que foi dito logo na primeira mensagem ontem, eu quero acrescentar outras coisas, o que é o Evangelho, e gostaria de pensar com vocês, porque para eu alcançar todos os homens, eu preciso entender quem é meu próximo. Se eu não entender quem é meu próximo, eu não posso alcançar todos os homens. Então, se eu não alcançar aquele que está próximo de mim, como eu vou alcançar o mundo? Essa proposta que foi feita de alcançar o mundo para Jesus é uma proposta falida norte-americana. Você não vai alcançar o mundo. Você vai alcançar aonde a sua mão e a sua voz e a sua ajuda pode chegar. Então eu quero dizer que essa proposta norte-americana de alcançar o mundo é uma proposta falida. Ah não, mas é bíblico, tá bom. Em si nós temos que ir ao mundo para fazer discípulos. Essa é a realidade que precisamos fazer, discípulos de todas as nações. Isso não quer dizer que o mundo será salvo, mas terá pessoas de todas as nações. Então eu queria ler com você Lucas capítulo 10, o verso 25. Lucas 10, 25. Em diante, e é claro, nós não vamos ler tudo, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito? Como interpretas? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Amém? Beleza. Então, o Novo Testamento, Lucas, é um cara sensacional. Você pode, eu vou citar alguns livros aqui, se você quiser ler, seria joia, porque isso vai ajudar você a entender Lucas. Mensagem e o Reino, são dois autores, duas mulheres que escrevem, da edição Loyola, Mensagem e o Reino. Uma pesquisa, uma tese sobre Lucas. E nessa tese, as pesquisadoras vão dizer da seguinte forma, que Lucas, ele é um autor que não é judeu, porém é um médico que decidiu afrontar o Império Romano com a sua escrita. Impressionante. Por quê? Porque o Império Romano cobrava 9 toneladas de ouro de toda a nação que não queria ter Nero como o seu Deus. Então, o Império Romano, ele se enriquecia com a religião que as outras nações queriam ter. Por que Nero derruba o templo de Jerusalém? É um fato histórico, o corintiano não sabe, porque foi no ano 70, né? E Nero, ele derruba o templo. Por que ele derruba o templo? Porque os judeus já não conseguem mais pagar 9 toneladas de ouro por ano. Então eles estão empobrecidos. Então Nero vai lá e derruba o templo de Jerusalém, porque eles não estão pagando. E como que se eliminava um deus daquela época? Derrubando o templo. Porque para César, o templo era o lugar de Deus. Então, derrubando o templo, ele vence o povo e também vence o seu Deus, como ele era chamado de Augusto, né?
E Augusto é aquele que vem e desce do céu, filho de Deus que desceu do céu, isso é Augusto. E uma das coisas impressionantes que Lucas faz é essa escrita paradoxal ou antagônica. Para o corintiano é ao contrário. Desculpa, mas a gente tem que, fazê-los entender. Então, para você ter uma ideia, e você pode pegar vários textos de Lucas, você vai ver essa denúncia, No Império Romano, no tempo do ano 70, qual era o símbolo do Império Romano? Uma águia. A águia é uma ave de rapina que passa para dominar destruindo. E quando Jesus é batizado, é uma pomba que desce. Então, o reino de Deus é diferente do reino de Nero, porque a pomba é sinal de simplicidade e de humildade, mas para Nero tem que ser com poder e domínio e devastando todas as coisas. Lucas também vai dizer que o céu estava aberto, mas se nós formos ler os últimos profetas do Antigo Testamento, nós vamos perceber que eles dizem que o céu está cerrado, ou seja, fechado. Então, quando Jesus vem, o céu se abre. Então, o céu cerrado no Antigo Testamento significa Deus não fala mais com o povo. Mas quando Jesus vem, o céu se abre. Então isso significa que Deus começou a dizer. Por isso que o autor de Hebreus vai falar que antigamente Deus falava pelos seus profetas e hoje fala através do seu Filho. Então o autor de Hebreus também percebeu que o céu estava aberto através de Jesus. E são coisas antagônicas que acontecem no livro de Lucas que você pode ver. Muito claro. E é claro que o livro de Lucas ele vai dar ênfase à pobreza, aos sofridos, aos excluídos. Por quê? Porque quem pertencia ao Império Romano era incluído, eram ricos e estavam confortáveis na sua vida. Então também é uma questão antagônica, E aí Lucas chega nesse texto que é claro que vai colocar um rico corintiano para perguntar para Jesus, E esse rico corintiano ele vai fazer uma pergunta que bom, eu tenho tudo nessa terra e como que eu faço para herdar a vida eterna? É lógico que o doutor da lei ele tinha que saber ler, E isso é uma coisa inusitada no corintiano, saber ler, Mas a pergunta é de corintiano. Então, como eu faço para herdar a vida eterna? O que ele queria? Eu já tenho tudo nessa terra, eu quero o céu, eu quero dominar o céu. E Jesus, ele é muito pedagógico na sua pergunta, que ele diz, bom, então como que você lê? Como que você interpreta a lei que você está lendo? Ele falou, bom, é fácil, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sua força e tal, e todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ele faz uma coisa hiper interessante, vai, faça isso e viverás. Então parece que a salvação para o doutor da lei era simplesmente amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Está salvo. Nós complicamos tanto o evangelho que nós achamos que a pessoa tem que ouvir sobre o inferno, que que Deus ama, mas eu não entendo essa evangelização. Não, Deus te ama, você é pecador, você está indo para o inferno e você tem que aceitar Jesus como Salvador, É muito egoísta essa evangelização das 4 leis espirituais. Mas para Jesus não, Jesus ele diz, bom, faz isso e você vai viver. É impressionante. E Jesus também diz para os seus discípulos da seguinte forma, lá em João 13:35, ele vai dizer da seguinte forma, um novo mandamento vos dou, que vos ame, como eu vos amei.
Essa é a ordem. Agora, essa ordem, na atualidade, ela é vazia. Por quê? Porque as relações já estão fragilizadas. Então, nós já não nos amamos. E por isso se torna vazia. Porque amor tem um conceito forte no Novo Testamento. E é isso que eu quero dizer. Então, o judeu pensou quem é o seu próximo. Mas existe 3 coisas nesse texto sobre amor. Então Jesus ele disse, bom, se você amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, isso é vida eterna. Isso é o Evangelho. Então eu quero dizer que, em primeiro lugar, é que se nós amamos só a Deus, é religião. Se nós amarmos só a Deus, é religião. E religião, ela tem alguns pilares para mostrar que a religião existe. A primeira coisa é o espaço cultico. Toda religião precisa de um espaço cultico, porque senão não é religião. Precisa ter um espaço cultico, o templo. Então eu quero dizer, e já disse aqui no nosso encontro, que as estruturas templárias, elas só precisam ser como ferramenta para alcançar o propósito maior de Deus, que é amar o próximo. Então, se a minha estrutura não coopera no amor com o próximo, essa estrutura é religiosa. E é claro que Jesus ele destitui o templo. Por que ele destitui o templo? Porque ele vai dizer para a mulher samaritana. A mulher samaritana faz uma pergunta: como que eu devo orar? Eu devo adorar a Deus. Eu devo adorar a Deus nesse templo ou lá na Judéia? Jesus falou: onde tiver o Espírito e a verdade, ali você deve adorar. Então, Jesus ele destitui o espaço cultico limitado e ele amplia o espaço cultico para toda a terra, porque aonde você estiver, aonde tiver 2 ou 3, ali eu vou estar. Então, em qualquer lugar que você estiver, adorando a Deus, junto com mais 1 ou 2 pessoas, ali ele vai estar. Então, o espaço cultico ele destitui e amplia. Uma outra coisa que Jesus ele destitui, que é religião, toda religião precisa de um dia cultico. O espiritismo é sexta-feira, o judaísmo é sábado. Como não sobrou de fim de semana nada, o cristianismo ocupou o domingo. Então, o domingo é dia cultico. Você já ouviu aquela frase assim: mas meu irmão, você não veio ao culto domingo? Eu não vim. Fui cultuar a Deus com a minha família, comendo pizza em algum lugar. Não, mas tem alguma coisa errada com esse negócio. Não pode faltar no dia cultico. E Jesus ele vai dizer, e os judeus, claro, os judeus vão dizer: mas é sábado, você não pode curar. E aí Jesus ele diz o quê? Meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Isso significa o quê? Que o dia, todos os dias são culticos. Não é só o domingo, todos os dias são culticos. Então Jesus ele destitui o dia cultico e institui que todos os dias são culticos. Ou seja, a religião precisa de um dia cultico para ser exercida. O resto do dia, ou o resto do mês, ou o resto do ano, você não precisa fazer mais nada. Se você for no culto de domingo, está bem feito. Você pode continuar roubando, você pode continuar sendo um industrial, oprimindo os seus empregados. Foi no culto, já carimbou lá, então você pode continuar fazendo o que você quiser da sua vida. Mas para Jesus não. Para Jesus o dia, ou os dias são todos culticos. Religião limita o dia cultico, porque você precisa ser santo naquele dia.
O resto dos dias do ano você não precisa ser, só de domingo. Então, para o corintiano entender, 52 dias no ano você tem que ser santo. O resto você pode fazer o que você quiser. Mas quem quer andar no Evangelho tem que ser todos os dias. E religião também, toda religião tem um sacrifício, porque se não tiver sacrifício não é religião. E Jesus, ele destitui o sacrifício quando ele diz da seguinte forma: eu quero que vocês entendam que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Porque misericórdia é uma extensão do amor. Quem ama tem misericórdia. Quem não ama pede sacrifício, mas quem ama tem misericórdia. Então, Jesus, ele destitui o sacrifício e ele destitui também o sacerdote, porque o sacerdote também ele destituiu, e Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Então, ele destitui o sacerdócio único e populariza o sacerdócio para todos os crentes, né? Então isso significa o quê? Que nós temos toda a autoridade através do sangue de Jesus para entrar no Santos dos Santos. Acabou esse papo de ter um intermediário. Nós precisamos entrar na presença de Deus e falar: Deus, eu amo você. Então são pilares de uma religião que Jesus ele destitui e ele amplia. Isso é o que Jesus está querendo dizer para esse cara, né? Que amar a Deus é religião. Agora, se eu amar só a mim mesmo, isso chama narcisismo. Que significa? É aquele personagem da filosofia que vai morrer afogado no rio porque ele se apaixonou por ele mesmo. E parece que nós estamos vivendo essa geração narcisa, né? Por quê? Porque eu tenho que sair em todas as fotos. Tirar um selfie aí, pastor. Aí você fala fezes e tira uma foto com o cara que é narciso. Você pode ver que em todos os lugares do Facebook você aparece em todas elas. Porque você se ama demais, né? E se você ama só a Deus, você é religioso. Mas se você ama só você, você é narciso. Isso não é evangelho. Essa questão de adoração ao corpo também é algo que acontece nos dias de hoje, como aconteceu nos dias passados. As pessoas adoravam os seus físicos, né? Então as pessoas têm que ter ondinha na barriga para ser o cara, tem que ter massa muscular. E aí o cara se ama tanto que ele fica olhando no espelho e ele esquece de amar o outro. E aí o fitness, lógico, está crescendo. Por quê? Porque adorar o corpo escultural é importante hoje. E a mina não quer casar com um cara que tem uma ondinha só na barriga. Ela tem que casar com um cara sarado. Isso é narcisismo. Outra coisa que também faz com que eu me torne narciso é o hedonismo, é o prazer por prazer. Então aí entra o sexo. Eu faço sexo não para dar prazer para o outro, mas eu faço sexo porque eu preciso sentir prazer. Isso é hedonismo, prazer por prazer. Então, se você amar só você, isso não é evangelho. Se você amar só a Deus, não é evangelho. Se você amar a Deus e você, também não é evangelho. Agora, se você só ama o próximo, isso é humanismo, que se encaixa no ateísmo. Então, eu fui ateu até os 21 anos, eu achava que eu era Deus. Então o ateu, ele acha que ele é Deus, ele tem que resolver o problema de todo mundo. E quando eu estava ajudando as pessoas na empresa que eu tinha,
Essas pessoas vinham falar para mim: "Oh, Deus te abençoe." Não, então me devolve, porque Deus não existe, cara. Você tem que falar: "Oh, abençoa você mesmo", né? Sabe aquela coisa de batizar e depois você passar o secador para tirar a água do batismo? Então, esse é o ateu. Ele ama as pessoas, mas não tem nada transcendente entre ele e o outro, né? Transcendente é aquele que está além da história, corintiano, né? Então é aquela coisa que sai da história. Então Jesus, ele fala: ó, vai, faz isso que você vai ter a vida eterna. Mas ele pergunta: quem é meu próximo? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Então nós entendemos já que existe um tripé de amor que precisa ser expressado por todos aqui. Então, para que o evangelho vá para todo o homem, eu tenho que expressar esse amor. E esse amor não é um dom, porque amor não é dom, amor é fruto. Então não é algo que Deus te dá, é um fruto que vai nascer. Por isso que Paulo fala que o amor é fruto. Aí, mas e o capítulo 13 está escrito lá, o dom excelente? Não, aquilo é parágrafo predicado, não é Bíblia. Paulo vai falar que amor é um fruto, e Jesus vai dizer que o amor é uma ordem. Por que todo fruto tem que ser uma ordem? Porque nós queremos fazer coisas para nós. Nós somos egoístas, individualistas, nós queremos fazer coisa para a gente, e nós não queremos fazer coisa para os outros, por isso que se torna uma ordem. Mas quando o fruto nasce, não precisa mais da ordem, porque a graça me alcançou, e por a graça me alcançar, eu vou amar como Jesus amou. Então essa é uma questão que nós precisamos entender. Amor não é dom, porque dom você pode cobrar. Deus te deu um dom? Deu. Então vou cobrar você, porque Deus te deu esse dom. Você tem que exercer no corpo. Não, mas eu exerço se eu quero. Bom, então você não é crente, cara, desculpa. Que crente obedece o dom que tem, né? Agora amor não, amor é fruto. Você já viu aquele filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso? Que ele sobe em cima do muro e fica para a namorada dele que ele tinha perdido, porque só vive para ele, e ele fala: me ama, me ama. E ela olha para ele e fala assim: já te amei, e vira as costas e vai embora. É essa parada. Ninguém pode exigir amor de ninguém, porque o amor de Jesus se resume em dar a vida. E ninguém tira a vida dele, ele dá a vida porque ele quer. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que dar a nossa vida ao outro, não porque estão tirando a nossa vida, mas é porque nós queremos a dar. É como Jesus. E aí existe o problema do próximo, e essa é a questão. José Secret, num livro chamado Com os Pobres da Terra, ele vai dizer que o próximo é aquele que me pertence. Esse é próximo. Não é me pertence porque eu comprei, é porque ele saiu de mim. Eu saí do mesmo produto, eu saí do mesmo sonho, eu saí do mesmo pensamento, do mesmo construtor. Não vai pensar que eu sou maçom porque eu estou falando isso. Eu não sou maçom. Se eu fosse maçom, eu não estaria aqui pregando, né? Então eu não sou maçom. Então ele é do mesmo construtor. E é uma das coisas que nós temos que entender, é que nós nascemos do sonho de Deus. E Deus diz que Ele formou você assombrosamente maravilhoso no ventre da sua mãe. Foi Ele que te desejou. Não importa de que forma você veio, que alguns dizem: mas foi por causa de uma relação mal feita eu nasci. Não, você não nasceu por causa de uma relação mal feita. Você não foi indesejado, você foi desejado por Deus, por isso que você nasceu.
porque você foi desejada por Deus, por isso que você nasceu. Sua mãe, seu pai pode te abandonar dizendo para você: eu não queria você, eu não queria que você nascesse. Os homens podem dizer, mas o sonho de Deus de realizar a sua vida aconteceu. Então você é amada, você é amado por Deus. Tanto é que Ele diz que Ele construiu você no ventre da sua mãe assombrosamente, maravilhoso. Isso significa o quê? Claro, significa que uns ficaram com assombroso, outros com maravilhoso. Porque senão, né, eu olho daqui, eu vejo a obra divina na sua vida, né? E é claro que Deus tem uma criatividade assim, um humor, né, maravilhoso assim, né? Então eu olho e falo: puxa, mas Deus teve um humor para criar esse homem, né? Só de olhar para ele eu consigo dar risada. E aí tem mulher que é cega, né? Porque casa com um cara desse, né? Então é uma coisa louca, né? Então é algo que a gente precisa entender. O próximo é aquele que saiu de mim, e o próximo é aquele que Deus desejou. Então toda a humanidade passa a ser meu próximo. Dá para entender? Que toda a humanidade é meu próximo. Por isso que o Evangelho tem que ir para todo o homem, porque todo homem faz parte da minha vida. Só que Jesus, ele traz para o pensamento judaico, e ele coloca um protagonista que é um samaritano. Samaritanos e judeus, eles não se davam quando Jesus vem à terra, já há 6 séculos. Os samaritanos não se davam. Joaquim Jeremias vai dizer isso. 6 séculos de inimizade. Por que Jesus sempre coloca o samaritano, ou por que Lucas sempre traz o samaritano para ser protagonista das histórias? Porque samaritano não era aceito por judeu, era rejeitado. E para você ter uma ideia, se você queria xingar alguém no tempo de Jesus, você falava assim: seu filho de uma samaritana. Pronto, já era, já vai sair briga para todo lado, porque você chamou um judeu de samaritano. Então era briga na certa. Então por que ele coloca? Porque a Bíblia é muito clara, que nós temos que amar aqueles que não nos amam. Porque amor é dar o direito da pessoa não te amar. Isso é amor. Vamos repetir? Amar é... Não, tá devagar, eu sei que você está cansado, está fedido, mas a sua boca está com um cheiro de sapo lascado, porque você não escovou os dentes também. Mas vamos fazer direito? Amar é dar o direito da pessoa não te amar. Levanta então, para a gente ficar mais forte ainda. Amar é dar o direito da pessoa não te amar. Dê um abraço no seu irmão e diz que te ama. Vamos lá, bem forte, eu quero escutar a costela rachando. Aí, gostoso falar que ama. Beleza? Pronto, chega. Se você não é namorado, não agarra, né? Por favor. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Agora você vai... É gostoso ou não é? É gostoso ou não é? É gostoso ou não é? Então, mas para Jesus isso não tem valor nenhum. Agora eu quero que você faça aquilo que o Evangelho dá valor. Saia do seu lugar e abrace aquele que é contra você. Eu estou em Taubaté, aqui ninguém é contra ninguém, tá certo. É isso aí, não tem inimigo aqui, pode sentar. Por que Jesus diz... E Sermão do Monte deveria de ser pregado 1 vez ou 2 vezes no ano para a igreja. Por que Jesus diz que nós temos que amar o nosso inimigo para nos parecer com Jesus? É isso? O amor de Jesus é amar o inimigo.
O amor de Jesus é reconciliar o mundo que não o amou com Deus. O amor de Jesus é reconciliar os inimigos. É essa a ideia do Evangelho para todo o homem, porque o homem na sua humanidade, ele é inimigo de Deus. Já foi lido aqui Romanos 5, que vai dizer da seguinte forma: Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. Então, se ele teve a atitude de nos amar quando nós éramos inimigos dele, nós também, por queremos ser filhos dele e parecermos com ele, nós temos que amar aqueles que não nos amam, e não aqueles que nos amam. Não que não devemos amar aqueles que nos amam, nós temos que amar aqueles que nos amam, mas não tem tanto valor para o Evangelho. Mas nós temos que amar aqueles que não nos amam, porque é isso que vai fazer com que essa pessoa se torne amiga sua, e a partir de ser amiga vai se tornar família. É essa a questão. A questão do amor ao inimigo significa reconciliação, e reconciliação é a palavra para o Evangelho, e é a palavra para toda a igreja que tem ministério. Então, o ministério que todos os crentes deveriam de ter é o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação significa você dar mais uma chance por aquele que te ofendeu. Porque o ministério da reconciliação é o inverso do que o mundo ensina. O inverso que o mundo ensina. Então, como que o mundo nos ensina? Aqueles que nos ofenderam, que precisam vir até nós e pedir perdão para a gente, porque senão nós não vamos mais nos relacionar. Isso é o que o mundo ensina, isso é o que a sociedade ensina. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que aqueles que foram ofendidos precisam ir até os ofensores para poder perdoá-los. Isso é reconciliação. Não existe reconciliação se você que foi ofendido não for procurar aquele que te ofendeu. Isso não é reconciliação. Mas como assim? Claro, a humanidade ofendeu a quem? A Deus. E quem veio atrás daquele que o ofendeu? O próprio Deus. Então Deus, ele veio atrás do ofensor e transformou esse ofensor em amigo dele. E por transformar em ofensor, também o recebeu como família, sendo o pai. E nós fazemos o quê? Gabinete pastoral é sempre cheio dessas coisas. Oi, ela me machucou. Pode ver que é filho caçula ou filho único, né? O pastor tem que perguntar: você é caçula? Você é filho único? Porque filho único e caçula que tem esses milindres, mano. Eu sou caçula. Não dá risada não. Mas é isso que acontece. Os gabinetes pastorais por aí são cheios dessas coisas, porque a pessoa não entendeu que se ela foi ofendida, ela tem que pedir perdão, ou ela tem que perdoar, porque foi isso que Deus fez. E lá em Efésios capítulo 2 fica muito mais claro ainda, porque quando Paulo escreve, ele escreve da seguinte forma: que Deus quebrou um muro que existia da separação entre judeus e gentios. Ele está dizendo o quê? Que tanto judeus e gentios criaram um muro para não se relacionar, porque todos os muros são levantados para não se relacionar. A pessoa que está dentro acha que ela está certa, porque os outros que estão do lado fora estão errados, então ela cria um muro em volta dela. E aqueles que estão dentro do muro são seus amigos, aqueles que estão fora do muro são seus inimigos. Você já viu lá aquele cara, você gosta dele? Bom, se você gosta dele, você não é meu amigo. Eu sei que aqui em Taubaté não existe isso, né? Você não faz a turminha do bolinha, a turminha, né, rosa e tal, nada disso. Então, é isso aí. Então cria-se um muro, e Deus vem e quebra o muro da inimizade. O que significa? Significa que Deus não estava quebrando o muro da inimizade entre judeus e gregos. Ele estava quebrando o muro da inimizade de judeus e gregos contra Deus.
A ofensa maior era contra Deus, e Deus veio para quebrar esse muro. Então nós precisamos entender que a reconciliação é uma nova chance que eu estou dando para o meu inimigo, para ele se tornar meu amigo e também se tornar membro da minha família. E Jesus ainda vai dizer mais. Lembra da mulher adúltera? A mulher adúltera, o time da Fiel chegou lá, os torcedores da Fiel chegaram lá na areia, jogaram a mulher na areia assim. Jesus, é claro, estava desenhando o símbolo do Palmeiras na areia, continuou desenhando, e ali eles disseram da seguinte forma: o que nós vamos fazer com ela? Lógico, tudo corintiano, torcida da Fiel não sabe o que fazer com a mulher adúltera. Ele vai dizer: bom, quem não tiver, se Jesus fosse corintiano, ele ia dizer: quem não tem mundial, atire a primeira pedra. Mas como ele não era corintiano, né, ele disse assim: bom, quem não tem pecado, como todo corintiano tem, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Eles soltaram as pedras. Isso significa o quê? Significa que Jesus igualou essa mulher a todos eles religiosos. Todos os religiosos tinham pecado, então ninguém podia tirar pedra. E o que Jesus diz para essa mulher? Mulher, vai. Ou, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Bom, se ninguém te condenou, nem eu. A estratégia de Jesus não é escravizar ela na religião, porque a religião ela escraviza quando a pessoa erra. Você já viu aquele, não estou falando que você tem que mudar, se você tem um ritmo na sua igreja, ou se você tem costumes ou cultura eclesiástica que você exclui pessoas como um hall de membros. Jesus ele não disse para a mulher assim: agora você não é mais judia, você vai sentar ali, me esperar terminar a desenhar o símbolo do Palmeiras, para depois eu ver se você está santa. Se você está santa, depois você vai voltar para o ministério. Jesus não faz isso. Ele liberta ela. Fala: cara, você já está condenada por si só, então vai e não peques mais. Ela pecou? Claro que pecou, ela é humana. Ela pecou de novo, pisou no tomate, chutou a melancia, entendeu? É essa parada. E Jesus, ele perdoou a ofensa que vinha para ele. Jesus, nós lemos muito João 3,16, mas esquecemos de ler João 3,17, que diz: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O objetivo de Jesus não é condenar o mundo, mas é salvar o mundo. Salvar o mundo do quê? Da sua condenação, ao qual o homem já se condena. Então Jesus ele não culpa, Jesus ele tira a culpa. E é isso que João Batista vai dizer muito claro: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Não existe condenação para aqueles que estão na presença de Jesus. Para aqueles que estão andando no Espírito não existe condenação, porque nós encontramos o Senhor da nossa alma. E Jesus lá na cruz do Calvário, ele vai dizer, ele foi cusparado, ele foi pregado na cruz, ele foi chicoteado 40 vezes menos uma, ele foi coroado com coroas de espinhos. Ele, como Deus, poderia dar uma ordem e os anjos viriam apaziguar as dores. Mas a primeira frase que ele solta na cruz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que significa isso? Significa que aqueles que estão na cruz sabem o que tem que fazer, e aqueles que ainda não entenderam que estão crucificados não sabem o que fazer. Então quem não sabe o que fazer vai violentar aquele que sabe, e aquele que sabe tem que fazer o quê? Perdoá-los. É isso que Jesus faz,
reconcilia o mundo violento, o odiador, junto com o Pai. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele ama tanto o inimigo ao ponto de perdoá-lo. Por isso que ele te amou. Não porque você era bonzinho, porque você era raça ruim. Você era duro. E Deus te amou. E ele trocou o coração de carne, um coração de pedra por um coração de carne, para que você possa ter sensibilidade em relação ao outro. Então, com isso, eu queria dizer para você: se você quer seguir o Evangelho para todos os homens, você tem que entender que você tem que amar o seu próximo como ele amou. E o próximo não é o seu amigo, é aquele que te odeia, é aquele que é seu inimigo. E eu quero dizer uma outra coisa: se vocês amassem os inimigos de vocês, nesse lugar não caberia as pessoas, não caberia, porque cada um de nós carrega os seus inimigos, e nós justificamos a nossa culpa e condenamos o outro, e é isso que Jesus não fez. Jesus, ele não condenou. Quando diziam coisas dele, ele ficava em silêncio, ele só afirmava quando era verdade. Então, esse papo de quem cala consente tem alguma coisa errada, porque não é bíblica. Quem cala sabe que não é aquilo que o outro está dizendo, mas se nós nos justificamos e culpamos, isso é que acaba com uma comunidade. Então, eu separei uma história minha, porque eu não preciso buscar a história de 300 anos atrás para justificar ou para afirmar algo bíblico, mas eu quero contar essa história só para exemplificar que vale a pena fazer. Eu tinha um amigo, muito amigo meu, um advogado, e esse advogado, eu chamei ele para trabalhar na missão, ele veio, ele largou tudo. É um dos melhores advogados que eu já vi na cidade de São Paulo. E ele largou tudo e veio trabalhar comigo como missionário. E ele ajudou muitas pessoas a saírem da cadeia. Você que é advogado deveria de ir e trabalhar no criminal, tirando pessoas da cadeia, porque tem muito laranja lá. Corintiano entende laranja, mas quem sabe não entende, né? Laranja é o cara que está assim, condenado, mas não é dele a culpa, né? Entendeu? Então, ele fez muito disso. E alguns dias antes de sair da organização que eu trabalhava, eu chamei ele e disse: amanhã eu vou pedir a conta. E ele ficou muito bravo comigo e falou: agora que eu vim, você vai embora? Eu falei: lógico, agora que você está aqui eu posso ir. Eu vou para outro lugar, fazer outra coisa. Aqui está muito grande, eu quero ir para outro lugar, começar pequeno. E ele ficou muito bravo comigo e começou a me defamar por todos os lugares que ele ia. E ele se tornou o meu maior inimigo. Mas diante desse maior inimigo também veio uma doença muito grave, que ele começou a fazer hemodiálise. E aí eu fiquei sabendo, e eu estava catando lata, vidro, papelão na rua esse tempo. E eu falei para minha esposa: bem, fulano de tal está precisando de um rim. Aí ela disse para mim assim: vamos orar por ele, o que você quer que eu faça? Vamos só orar. Minha mulher é muito prática, né? Vamos só orar. Ele meteu a mão na nossa vida e acabou com o nosso ministério, nós estamos catando lata por causa dele, a gente tem que orar para Deus fazer um milagre. Eu falei: então, é isso mesmo, a gente tem que orar para fazer um milagre. O milagre está aqui entre eu e você. Nós somos um, e por sermos um, nós temos 4 rins. O que você acha de nós doarmos um? Mas quem vai doar? Eu? Falei: não, eu posso.
Eu falei, bom, se a turma da casa topar, tá feito, porque se você morrer na mesa de cirurgia, eu vou estar amparada pelos irmãos da nossa casa. Eu falei, beleza, chamei todo mundo, conversamos. Para resumir, liguei pro cara, falei, aí mano, beleza, como que você tá? Ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. Aprendi palavrões novos. Eu gosto muito de palavrão, aprender palavrão novo. Não sei se você gosta, mas eu gosto muito de aprender palavrão novo, assim, né? E aí, você deve estar pensando que eu não sou crente, mas não tem problema. Eu não gosto de mentira, mas gosto de falar um palavrão lascado, né? E esse é um pecado que eu tenho. O Eros descobriu outros pecados meus, mas eu estou confessando esse aqui, né? Porque quando você chuta uma pedra, você não vai falar graças a Deus, né? Você já chutou uma pedra dizendo louvado seja o Senhor, você não vai falar, né? Entendeu? Você não vai dizer isso, não vai. Quando o cara te corta no trânsito, você vai falar esse amado do Senhor, você não vai falar. Não sei, né? E eu gosto de palavrão. E aí, um problema. Mas eu não gosto de beber também. Não gosto de beber nada, porque eu vi muita gente morrendo. Eu nunca vi gente morrendo por causa do palavrão que eu soltei. Então, né, é melhor falar palavrão do que beber. E aí eu falei para ele, cara, eu sei que você está fazendo hemodiálise. Ele falou assim, lógico, você está me ligando para me ridicularizar. Eu falei, não, cara, é diferente. Eu quero que você viva. Falei, como assim? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero doar um rim para você. Você topa receber um rim do seu inimigo? Silêncio. Desse jeito. Depois de alguns segundos, o choro. Depois de alguns minutos, ele se retomou e disse, posso ir na tua casa? Eu falei, caramba, claro, pode vir. E ele veio. Depois de algumas horas, ele chegou, entrando na sala já chorando. Quando nós nos encontramos no corredor, nós nos abraçamos e choramos juntos. A reconciliação estava feita. Sabe por quê? Porque amor não se faz só com palavras. Amor se faz com ação. E se eu quero amar todos os homens, eu tenho que amar o meu inimigo. E o meu inimigo sempre está perto de mim, falando mal de mim. O que aconteceu naquela hora? Nos tornamos amigos de novo. E é isso que Jesus diz, é isso que Paulo diz, que a amizade vai se refazer e nós vamos nos tornar uma família. E naquela hora choramos muito, nos abraçamos muito. Ele falou de todas as coisas que ele fez para mim. E eu disse para ele, a sua vida vale mais do que aquilo que você disse de mim. Vamos jogar fora e vamos começar de novo. Ele falou, muito obrigado, porque eu já não estava me sentindo mais bem de tanto falar mal de você. Eu falei, não tem problema, o que interessa é que sua vida vale mais. A vida dos nossos inimigos valem mais do que qualquer ofensa que ele tenha feito para você, Então, ir a todos os homens, precisamos começar a ir a todos os nossos inimigos, porque se nós não formos até lá, como alcançaremos todos os homens? Eu quero desafiar você nessa noite a ter coragem, porque precisa coragem para sair da soberba, para sair do orgulho, precisa coragem. E não é algo fácil, mas não é impossível. Eu quero desafiar você a fazer uma lista daquelas pessoas que você ofendeu e daquelas pessoas que ofenderam você. E eu sei que enquanto eu estava falando, a lista já estava sendo construída na sua cabeça, né? E eu queria
por amor a Jesus, por esse sentimento que eu tive aqui dentro, junto com vocês, eu queria desafiar você a procurar esse inimigo e reconciliar com ele, e fazer com que ele se torne uma grande família com você. O milagre vai acontecer nessa hora. Deus, Ele vai se manifestar nessa hora, porque onde tiver 2 ou 3, ali eu vou estar. Você topa fazer uma lista? Você está acabando, você vai embora, mas amanhã, no máximo fim de semana, procure essas pessoas, se reconcilie com elas. Você vai perceber que o que faltava para você receber o fruto do Espírito Santo é a reconciliação, o ato esquecido da igreja. Você topa fazer a lista? Fica de pé, vem aqui, eu quero orar por você. Eu passei por isso, e eu acho que eu posso orar por você, para você ter coragem de ir atrás. Talvez a voz do diabo está aqui agora, falando assim: eu não preciso nada disso. Não, você precisa, porque Deus disse que você precisa. Vem cá, eu vou orar por você. Tenha coragem, vem aqui. Que você que entendeu que você precisa vir para perdoar, procurar, reconciliar, vale a pena, você vai tirar um peso da tua vida. É um desafio, não é um apelo, porque eu quero que você seja mais crente, que o Espírito Santo tenha a liberdade em implantar esse fruto abençoado na tua vida. Quanto eu perdi de não perdoar pessoas, o quanto na minha loucura de achar que eu era o Messias, eu prejudiquei tantas pessoas. Eu não posso mais prejudicar ninguém, porque eu entendi que eu estou crucificado, e quem está crucificado só tem o direito e o dever de perdoar. Porque se nós estamos crucificados com Cristo, nós temos que ter as dores de perdoar pessoas e se reconciliar com elas. Amém? Fique de pé, você que não veio. Vamos orar para que essas pessoas que estão aqui, isso não é humilhação, isso é coragem, né? Eu estou dando um passo em direção ao meu Deus que veio atrás de mim, e eu sei que eu o ofendi com todas as minhas forças, e agora Ele me amou, mesmo quando eu era inimigo dEle. Então, por Ele ter me amado, eu vou atrás dos meus inimigos também, porque eu quero provar com as minhas atitudes que eu o amo. Isso é maravilhoso. Querido Deus, somos pó da terra, somos pessoas falhas, nós vamos machucar pessoas, vamos ofender pessoas, vamos decepcionar pessoas, mas hoje, Senhor, o Senhor falou com a gente que nós devemos limpar a nossa lista. Então nos dá coragem de escrevê-la. Podemos escrever com choro, com dor, de lembrar das ofensas, da violência que recebemos, mas queremos de verdade nos sentir livres, livres como o Teu Espírito Santo é, que vai para todos os lados. E Deus, nos enche de coragem de nos aproximar dessas pessoas que nos ofenderam tanto e que nos machucaram de tantas formas, mas nós sabemos que nós não chegamos ao sofrimento que o Senhor chegou, que é a morte de cruz. Então,
somos mais do que vencedores no Senhor. E nós sabemos que essa condenação que nós carregamos só nos prejudica. Nós queremos entregá-la nas tuas mãos e vivermos livres para o resto da nossa vida, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão aí. Coragem, irmão, faça a lista, vale a pena. Vá atrás dessas pessoas. Não abandone. Enquanto essa pessoa viver, enquanto ela respirar, enquanto ela andar, ela tem oportunidades de mudança. E a mudança pode acontecer na hora que você procurá-la, na hora que você perdoá-la. A mudança pode acontecer. Então não deixe de procurar, perdoe, ajude de verdade essa pessoa que te ofendeu. Procure-a com força e faça com que ela entenda que você entendeu o amor de Deus. Enquanto ela estiver respirando, ela tem chance de viver uma vida diferente através da sua atitude. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.